Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais uma aula do curso de mecânica da Master Cooler. Essa aula vai ser uma aula diferente, tá? Vai ser uma aula prática. Nós vamos mostrar o passo a passo para a troca de correia dentada de um Gol 1.0 16 válvulas. Tá? Atendendo a alguns pedidos, o pessoal está pedindo bastante, está perguntando, está pedindo informação em relação a como fazer esse procedimento. Então nessa aula nós vamos fazer o passo a passo, a desmontagem e a montagem desse motor da parte de correia dentada, utilizando a ferramenta adequada, utilizando também os cuidados redobrados em relação aos motores 16 válvulas. Tá? Lembrando que os motores 8 válvulas normalmente têm um comando de válvula só, então é necessário ter um determinado cuidado, porém o 16 válvula ele precisa de uma atenção maior, um cuidado maior, para que a gente não corra risco de ter empenamento de válvula, do motor sair fora do sincronismo e a gente acabar danificando alguma coisa no motor nesse procedimento de manutenção preventiva. Então, pode acontecer, se você não usar o procedimento correto, a ferramenta correta, ao invés de você estar fazendo uma manutenção preventiva, você pode estar gerando problema no motor. Então, nós vamos usar esse Gol para fazer essa manutenção, respeitando o cronograma do curso, os módulos, cada etapa, nós vamos respeitar isso, porém, gostaríamos de oferecer essa aula como bônus, para quê? Para que possamos atender as dúvidas, aos questionamentos e as sugestões do pessoal que está ajudando a gente lá no grupo do Facebook. Então, tem muitas sugestões mesmo perguntando sobre correia dentada, como montar. Então, nós temos essa oportunidade de usar esse carro 16 válvulas, em outras oportunidades a gente pode tentar usar outros, mas temos a oportunidade hoje de fazer essa aula com esse carro. Então, vamos fazer o passo a passo detalhado, espero que seja muito produtiva essa aula para você. Bom, então vamos iniciar o procedimento da troca de correia dentada do Gol 1.0 16 válvulas. O primeiro passo nesse caso aqui, o que é? É tirar as capas de proteção, tirar a correia de acessórios. Esse carro aqui, ele tem direção hidráulica, ele não tem ar-condicionado, então vai ter um elemento a menos na frente. Então a gente vai tirar a capa superior e vamos desmontar primeiro a correia de acessórios. Tá? Em seguida nós vamos soltar o parafuso de fixação do virabrequim. Esse modelo, o motor 16 válvulas, ele tem um parafuso central que parafusa a engrenagem do virabrequim e parafusa a polia que toca os acessórios. O motor 8 válvulas ele tem uma polia separada que é parafusada com parafusos 8 mm com a chave Allen 6. Nesse caso, o 16 válvulas é apenas o parafuso. A gente vai usar o soquete, o pito 19 mm estriado para soltar ele. Lembrando que tirar a correia de acessórios, vou te mostrar como que funciona. O próximo passo aqui é tirar a correia de acessórios, os tensionadores, rolamentos e polias para a gente poder acessar as capas de proteção, as capas plásticas de proteção das correias, da correia dentada no caso, né? Então eu vou soltar a correia aqui, tirar a pressão de um tensionador automático. Esse tensionador ele não é regulável, ele tem uma mola e então ele aplica a pressão adequada à correia para poder manter esticado. Então a gente vai soltar ele aqui, ó, a gente vai tirar a pressão dele, afrouxa a correia aqui, ó, tá? A gente tirou a pressão dele e afrouxou a correia. Então a correia já está solta.
ele tem uma mola aqui dentro aqui, a gente vai precisar tirar ele fora aqui para poder tirar a capa. Então no tirar ele fora aqui já vou te mostrar como que é. Então, correia de acessórios, tá? Vamos tirar aqui o tensionador também. Nesse caso aqui uma chave combinada, deslocada, 16 milímetros é o suficiente para soltar esse componente. É bem importante que cada passo, cada item que você desmontar, cada peça que você tirar, você observa a posição que ele está instalado. Algumas peças só dão certo de uma maneira, porém tem alguns rolamentos, alguns componentes que podem ter mais de uma posição na aplicação. Muito importante também ficar atento à posição da correia de acessórios aqui. A gente tirou ela aqui, mas todo dia a gente faz, então para nós acaba sendo o habitual. Mas o conselho, a dica é que se de repente não tem a prática, tem alguma dúvida, tira uma foto antes de tirar a correia para você poder saber a ordem da passada dela. Alternador, virabrequim, rolamento tensionador, bomba de direção. Nos casos de carros com ar-condicionado é mais importante ainda, porque ele passa por muitas vias a correia. E a passada da correia, se ela ficar passada errada, ou ela não vai tensionar, ou ela vai danificar a correia, ou algum dos componentes não vai funcionar adequadamente. Então, aqui o tensionador. Um tensionador automático, ele possui uma mola, os encaixes, ele vai encaixado no suporte do motor ali, ele tem as canaletas bem certinho. Essa mola faz com que dê a pressão exata, a pressão adequada que a correia de acessórios pede. Tá? Ela é uma correia micro V, que nós chamamos, uma 6PK, ela tem 6 estrias. Tá? Ela tem 6 estrias aqui. Por que é micro V? Porque os filamentos dela são em formato de um V. Então ela tem as medidas, tá? Essa correia provavelmente ela foi trocada, porém a parte de correia dentada não. Então, importante também examinar a condição das polias, dos rolamentos que tensionam e que fazem guia para a correia de acessórios. Tá? Então testa com a mão, vê se não está roncando. Dependendo de como tiver o rolamento, talvez nem tenha necessidade de troca. Vai depender muito do tipo de manutenção que você está fazendo. Tá? Normalmente a gente recomenda para os clientes que a durabilidade dos rolamentos, a durabilidade de correia, eles são equivalentes uns aos outros. Porém, a gente tem que respeitar também o fato de muitas vezes eles quererem economizar em alguma coisa. Não vejo problema nenhum também, desde que o cliente ou a pessoa responsável pelo carro ou o dono do carro esteja ciente de que é um item que pode vir a dar problema. O próximo passo o que é? É soltar a polia do virabrequim. Nesse caso em particular, existem ferramentas adequadas para travar o motor para poder soltar esse parafuso. Tá? Esse motor, existe uma ferramenta, porém o acesso a esse conjunto de ferramentas é muito difícil. Então não adianta eu falar aqui para você, a gente sempre fala, utiliza a ferramenta correta, utiliza as ferramentas de maneira correta para que fique bem feito o serviço. E tá aqui, ó. Por exemplo, essa daqui é a ferramenta, tá até gasta, ó. Uma ferramenta antiga, uma ferramenta gasta já. Só que essa ferramenta, ela serve para quê? Para fasar os comandos de válvula. Tá? O comando de válvula ele é fundamental que tenha a ferramenta correta para fazer a fasagem, porque qualquer ângulo que dê de diferença, um dente, meio dente que dê de diferença na correia dentada, isso vai comprometer o funcionamento do carro. Então, essencialmente nos comandos, nós usamos a ferramenta correta. Já para destravar esse parafuso do virabrequim, a ferramenta foi desenvolvida para isso, mas o acesso a essa ferramenta é muito limitado. Normalmente era encontrado em concessionária ou grandes redes. Comprava um jogo de ferramentas caríssimo, simplesmente para o motor. Qual que é a ideia? Esse parafuso ele tem um torque de 4,5 kg, tá? Então não é um aperto exagerado,
Porém, as manutenções eram previstas para ser feitas através de ferramentas pneumáticas. Tá? Coloca uma ferramenta pneumática e solta o parafuso, na hora de apertar a mesma coisa. Tá? Nós temos uma dica, nós temos uma maneira de fazer isso onde nós não vamos precisar gastar horrores com a ferramenta certa para travar o motor e também nós não vamos trabalhar com a ferramenta pneumática. Por quê? A ferramenta pneumática ela tem limitações, tá? E ela pode exceder a força, ela pode exceder o impacto que ela dá no parafuso e isso pode causar danos também. Então, eu previamente soltei ele aqui e a hora que a gente baixar o carro eu vou te mostrar uma dica para você poder travar o motor e soltar com segurança esse parafuso. Tá? A importância tem a engrenagem do virabrequim ali com a correia dentada. Faltam mais alguns passos para a gente tirar essa capa de proteção aqui e acessar por completo. Existe uma grande possibilidade de a gente precisar desmontar essa lateral aqui, ó, tá, do motor para poder tirar a capa, porque ela tem um suporte aqui para uma polia e essa polia ela é utilizada quando o carro possui o ar-condicionado. Esse caso não tem o ar-condicionado, porém o suporte ele é de múltipla aplicação, então eles usam o mesmo suporte aqui para poder fazer o suporte da bomba de direção. Então talvez a gente tenha que desmontar mais alguma coisa. Mas vamos continuar trabalhando, vamos soltar, vamos aproveitar que ele está levantado, já vamos soltar aqui, ó, esses parafusos aqui das laterais da capa, soltar as travinhas da capa e ver o que acontece aí para frente. Daí daqui a pouquinho a gente já baixa ele e passa a trabalhar lá por cima, passando as dicas ali para colocar o motor no ponto e dar sequência no trabalho. Vamos soltar aqui os parafusinhos da lateral da capa. Parafusos 6 mm com a chave 10. Estou usando um pito longo aqui para poder acessar os parafusos. Esses parafusos são importantes. É muito importante ter um cuidado com eles porque eles parafusam uma flange. Só que ele não é só a flange com o retentor dianteiro do motor. Ele trata-se da bomba de óleo. Então tem que ter um cuidado na hora de apertar, porque são parafusos pequenos e que o excesso de torque pode vir a quebrar eles ali. Aí a gente tem um problema. Tem uma travinha, piquezinho. Vou soltar esse piquezinho. Assim. Essa capinha, ela já foi. Por se tratar de um carro já bem usado, essa capa já foi feita alguma manutenção e foi cortada ela, ó. Então essa capa está comprometida. Mas tudo bem, só por curiosidades, agora a gente vai baixar ele, tentar tirar lá por cima. Que a capa saiu. A capinha tá bem surrada, ó. Tá? Isso aqui é decorrente do mau encaixe. Ela ficou, provavelmente a correia ficou pegando nela.
Tem algumas deformaçõezinhas, porém ela estava no lugar certinho, estava parafusada, ela estava cumprindo bem a função dela. Só teve um probleminha de repente na hora da montagem que ocasionou isso aqui. Mas nada demais também, a gente só fala apenas por informação e cuidado, tá bom? Então aqui, ó, aqui nós já temos uma ideia da manutenção que a gente vai fazer. Correia dentada, o rolamento guia ou rolamento de apoio da correia, o rolamento tensionador e aqui em cima bomba d'água. Bomba d'água nesse caso muito importante a gente ficar atento ao desgaste da bomba, porque ele pode ter um desgaste na engrenagem da bomba, ele pode ter um desgaste também no eixo, no rolamento, e esse desgaste nesse componente pode vir a prejudicar a correia nova. Então é por isso que é muito importante ficar atento a essas questões de rolamentos e correia e bomba d'água, porque ele tem que trabalhar em harmonia, em conjunto. O desgaste de um pode comprometer toda a manutenção. Então agora eu vou baixar ele, vou passar aquele macetinho para poder travar o motor lá por cima e na sequência a gente vai colocar o motor no ponto. Ele tem algumas referências aqui e eu quero te mostrar como identificar essas referências. Bom, do motor, que é uma parte muito forte, muito rígida para poder travar ele. O que você vai fazer? Vamos ver se a gente consegue explicar aqui. Pode ser com uma chave de fenda, pode ser com uma chave Phillips,
aqui, ó, você vai, de repente, até um alicate de bico torto, você vai encostar ele aqui na parte de cima. Bem no meio aqui tem um pininho aqui de antimônio, que é o material do casco da caixa, tá? Para cima dele, você vai encaixar uma ferramenta nessa posição aqui, ó, tá? Você encaixou com segurança a ferramenta aqui, não vai ter o risco do motor virar, tá? Não vai quebrar a caixa, não vai quebrar a cremalheira e também não vai quebrar a chave que você colocar, dependendo da maneira como você colocar. Lembrando que esse procedimento é uma dica técnica, é um macete do dia a dia da oficina, tá bom? Ah, Paulo, não é correto fazer isso, vai quebrar, vai estragar? Pode acontecer. Nós estamos falando aqui da nossa realidade, tá? Pode ser que alguém, muitos dos alunos, inclusive, que me perguntaram sobre manutenção de correia dentada, colocar no ponto, são pessoas iniciantes que estão começando a fazer manutenção na garagem de casa. É muito bom saber que essas pessoas estão lá, compraram uma caixinha de ferramenta, estão ganhando dinheiro com isso, estão fazendo um trabalho, estão de repente descobrindo uma profissão. Então, esse tipo de recurso, sim, ele cabe. Não é correto tecnicamente, a gente falando em projeto, não é correto, tá? Mas é um macete, é uma dica técnica que nós passamos. Para quê? Para que você consiga desenvolver o trabalho utilizando recursos que você tem em casa e não simplesmente ficar na dependência dos recursos corretos, das ferramentas corretas, que muitas vezes custam preços absurdos e acabam dificultando, tá? Lembrando mais uma vez que ponto de comando não se brinca, ponto de comando não dá para fazer macete, não dá para fazer esqueminha, não dá. Agora, para travar o motor, muitas vezes, dependendo do motor que você vai trabalhar, você vai precisar de recurso, você vai precisar ter o conhecimento, tá, para poder fazer da maneira certa e não comprometer nenhum dos componentes. Beleza? Vamos dar sequência. Bom, mais um macete, mais uma dica. Antes de mais nada agora é o momento da gente tirar a correia fora. Se tratando de um 16 válvula, como eu já comentei, estou sendo repetitivo e vou repetir quantas vezes for necessário. Muito cuidado para a gente não correr risco de estragar nada. Então, mais um macetinho. Normalmente, quando você está fazendo esse serviço no cavalete, no carro no cavalete, no chão, eu já fiz muitos, levantar uma das rodas, engatar uma quinta marcha e no girar a roda, na quinta marcha, no girar a roda o motor gira também. Então, antes da gente tirar correia, tirar rolamento, a gente tem que o quê? Colocar o motor no ponto, achar o ponto do motor. Isso é fundamental para o próximo passo. Qualquer passo que nós dermos agora, sem acertar o ponto do motor, sem travar o ponto do motor, nós estamos cometendo um erro. Então, duas possibilidades. Ou nós levantamos uma das rodas, engatamos a quinta marcha e giramos ali o pneu para que o motor gire também e nós consigamos deixar o motor no ponto certo. Ou então você vai fazer o seguinte, você vai pegar o parafuso do virabrequim sem a polia de acessórios. Você vai pegar o parafuso do virabrequim, você vai pegar uma porca que ela tenha o diâmetro menor ou equivalente a essa borda do parafuso e vai encaixar no parafuso. Por que isso? Porque aqui vai ter um calço, você vai parafusar, é como se você estivesse parafusando novamente ali no virabrequim. É só para quê? Para que a engrenagem do virabrequim não caia fora e a gente consiga manualmente, através dessa chave aqui 19 estriada, nós consigamos girar o motor para colocar ele no ponto. Então, duas possibilidades, ou levanta uma roda, engata uma marcha e gira até chegar no ponto, ou, nesse caso, que é o mais aconselhável, eu aconselho fazer isso por quê? Porque a correia está tensionada e o que segura a engrenagem do virabrequim na posição correta é a polia da correia de acessórios fixada por esse parafuso. Então, o fato de nós virarmos o motor através da roda, da caixa de câmbio ali, com uma quinta marcha engatada, nos traz o risco dessa engrenagem do virabrequim cair fora. Tá?
tá? Então aumenta o trabalho, corremos risco de pegar pistão nas válvulas e nós não queremos isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma porca, uma arruela, alguma coisa só para poder servir de calço. Por que esse calço? Porque só o parafuso ele vai dar no final da rosca lá e não vai travar a engrenagem. Tá? Então nós colocamos uma porca só para servir de calço e daí nós vamos rosquear ele lá na ponta do virabrequim. Tá? Rosqueando ele ali, firmando o parafuso aqui, nós já temos condição de girar manualmente o motor para identificar o ponto. Beleza? Vamos fazer esse procedimento então. Bom, exemplificando na prática como fazer esse procedimento, colocar o parafuso do virabrequim aqui com o calço dele, tá? É isso aqui, basicamente é isso aqui, você vai retomar, vai fazer ele voltar para o lugar dele. Única e exclusivamente o objetivo disso é fazer com que nós consigamos girar o motor manualmente, tá? Para a gente poder identificar o ponto do motor. Deixa eu pegar uma chave aqui. Beleza, é isso daí. Agora nós vamos lá para cima novamente para encontrar o ponto, encontrar as referências e continuar o procedimento. Bom, chegou a etapa da gente colocar o motor no ponto. O que é no ponto? É o ponto de sincronismo. Nós já falamos isso na aula de sincronismo, tem uma aula específica de sincronismo. Tá? Essa aqui é uma aula complementar. Se tiver alguma dúvida, volta lá naquela aula, assiste ela, a posição do comando de válvulas, a posição de virabrequim, a posição do pistão. Tá? Então nós vamos encontrar o sincronismo do motor, o sincronismo da parte de baixo em relação à parte de cima, de cabeçote e de comando. Tá? Sincronismo entre virabrequim e comandos de válvula. Então nós temos bastante informação sobre isso, nós já detalhamos bastante, porém, por ser uma aula prática, é muito bom ter essa oportunidade de te mostrar novamente como que isso funciona aqui num carro de verdade, com o motor no lugar, da maneira como tem que ser feito. E observando na realidade os cuidados que nós devemos ter na montagem desse sistema aqui de correias de distribuição. Agora nós vamos identificar o ponto do sincronismo desse motor. Ele tem algumas características, tem algumas demarcações, e eu vou apresentar cada uma delas aqui para você, beleza? Vamos lá. Bom, com o virabrequim, já com o parafuso, o que nós vamos fazer? Nós vamos identificar o ponto do comando de válvulas. Tá? O ponto dos comandos de válvulas e ponto também do virabrequim. Tá? Eu vou virar ele aqui manualmente, mas antes eu quero te mostrar aqui, ó. Na engrenagem na engrenagem do comando de admissão, das válvulas de admissão, ele vai ter uma bolinha, tá? Ele tem uma bolinha como referência aqui, ó. A mesma marcação, a mesma bolinha tem aqui na engrenagem do comando das válvulas de escapamento. O que tem que ser feito? Essas duas bolinhas, esses dois pontinhos aqui, essas duas referências, elas têm que se encontrar aqui no centro, tá? Então nós vamos virar o motor, a gente vai virar ele, movimentar ele, fazendo com que essas duas referências elas centralizem. Elas centralizando, aí nós vamos entrar com a ferramenta, vamos encaixar a ferramenta para poder travar os comandos aqui e não correr risco nenhum de virar um comando, de dar um tombo ali sem querer e acabar entortando o válvula, tá bom? Vamos virar ele aqui então e vamos achar esse sincronismo aqui. Aqui a vantagem da gente ter o parafuso no virabrequim, que a gente pode manualmente movimentar o motor sem correr risco nenhum. Bom, aqui já está no ponto, tá? Já está no sincronismo, os dois comandos estão em sincronismo, as duas referências já batem aqui uma com a outra.
Agora é o momento da gente identificar o ponto do virabrequim. Nesse caso, já podemos travar os dois comandos com a ferramenta correta, ferramenta de fasagem de comando. Tá? Lembrando que essas referências normalmente você vai encontrar em catálogos, catálogos de fabricantes de correia dentada, até do próprio carro, de repente, alguma coisa, alguns manuais. Tá? A gente passa assim dessa maneira por quê? Porque já é um sistema antigo e um procedimento simples de encontrar o ponto de fasagem. Então, eles perfeitamente alinhados aqui, a gente já encaixa a ferramenta. Aí o próximo passo é identificar o ponto do virabrequim. Tá? Pode ser feito o contrário? Pode. Ele tem que obrigatoriamente dar no mesmo ponto. Porém, se tratando de dois comandos de válvula, se os dois comandos estiverem perfeitamente alinhados e no sincronismo, e existir a possibilidade do virabrequim não estar alinhado, não estar em sincronismo, é muito melhor nós travarmos os comandos, tendo certeza que eles estão no lugar, e fazer a correção no virabrequim. Então, travamos aqui, identificamos o ponto do virabrequim, nós já podemos soltar o tensionador para poder remover a correia e fazer o restante da manutenção. Pessoal, as pessoas perguntam, tá, Paulo, mas e se eu não tenho a ferramenta de fasagem do comando de válvulas? Meu amigo, eu aconselharia você não fazer, tá? Por quê? Porque não vale a pena você correr o risco de entortar uma válvula, de estragar o cabeçote, de comprometer o motor, pelo fato de você não travar o comando da maneira correta. Existem outras maneiras de travar? Sim, existem. Existem macetes, existe a questão da experiência. Sim, é possível fazer sem ferramenta? Sim, é possível. Só que não é possível garantir que isso vai ficar bem feito. Então, a ferramenta de fasagem de comando é fundamental. Eu não aconselho fazer sem ela, a não ser que você tenha plena convicção de que os comandos estão bem travados, eles estão na posição correta, e que você conseguiu de alguma maneira travar e se responsabiliza por isso. Tá? É um risco que, sinceramente, eu acho que não vale a pena correr. Busca informação, pega emprestado de alguém. É uma ferramenta de fácil acesso, sim. Se você tem mecânica, se você vai fazer na garagem da tua casa, independente disso, a única coisa que nós pedimos é que tente fazer com cuidado, tente fazer com o maior capricho possível e tente não correr risco desnecessário. Nós alertamos porque nós temos experiência na parte de manutenção, faz parte do nosso dia a dia, então nós escutamos muitas histórias
o procedimento. Se precisar, nós vamos tirar por baixo ali para que você veja, para que você entenda como que vai encaixado o tensionador da correia, como que vai encaixado o guia e a bomba d'água, tá? Eu vou retomando em relação à ferramenta para travar o virabrequim no momento de soltar o parafuso do virabrequim. Além de todas essas dicas, esses macetes e essas informações sobre as ferramentas específicas, um recurso que pode ser usado, que é mais fácil, mais tranquilo de encontrar, seria uma ferramenta, essa Raven aqui, ó, 121011. Tá? Essa ferramenta, ela serve, a especificação dela é para travar engrenagens de comando para poder soltar o parafuso. Tá? Ela tem os pinos aqui correspondentes, ela tem algumas medidas, ela tem o eixo dela deslocado, o que permite alcançar os furos das polias em polias, em engrenagens mais profundas. Então, essa é a polia de acessórios, tá, desse motor. Nós travamos ele na parte de cima ali para poder soltar o parafuso, porém, essa ferramenta aqui de travar o comando pode ser um recurso também para poder soltar essa polia, tá? Pode observar, ela tem 2 furos, tá? Ela, no lugar ali seria um pouco mais difícil de eu explicar. Mas aqui, ó, você pode ver que ela tem 2 furos. Você pode usar alguma ferramenta semelhante a essa daqui, a função dessa daqui, de soltar engrenagens de comando, e travar ela dessa maneira aqui, ó, tá? Isso daqui é o suficiente para poder soltar essa polia. Só que tem que tomar muito cuidado, porque dependendo da maneira como você forçar, ele pode entortar a polia. Ela tem uma chapa fina. Então, é possível utilizar essa ferramenta também para poder soltar ali o parafuso do virabrequim, beleza? Quando nós falamos em manutenção de correia de sincronismo, nós devemos considerar os rolamentos e todos os componentes que fazem parte do funcionamento desse item, da correia dentada. Rolamento esticador, rolamento guia, tensionador, como costumam chamar, e bomba d'água. Por quê? Algum problema, algum defeito na bomba d'água pode ocasionar problemas na correia. Nesse modelo aqui, o que traciona a bomba d'água é a correia dentada. Então, se ela tiver um desgaste de engrenagem, se ela tiver um desgaste no eixo dela, nós podemos ter algum problema relacionado a essa manutenção. Tá? Nesse caso aqui, nós já colocamos o motor no sincronismo, belezinha, tudo certinho. Só que a gente vai retomar um pouquinho. Fizemos isso de propósito, por quê? Porque a bomba d'água ela exige uma atenção maior. Nós vamos fazer um procedimento aqui para trocar a bomba d'água desse carro. Normalmente os clientes querem economizar, as pessoas querem economizar com esse item, mas é uma economia que muitas vezes não vale a pena. Nesse caso, se tratando de uma revisão, de uma manutenção real, nós vamos fazer a troca da bomba d'água, fazer o procedimento correto e eu vou te mostrar passo a passo de como fazer isso. Antes disso, eu vou te mostrar a bomba d'água nova, só para você ter uma ideia de como que ela os componentes dela, como que ela funciona, e a partir daí você vai entender a importância que ela tem no sistema e a importância que nós devemos dar a ela no momento de trocar a correia dentada, tá bom? Tá aqui, ó, eu tenho uma bomba d'água nova. Bom, essa é a bomba d'água. Algumas marcas oferecem a bomba d'água com a engrenagem plástica, com o rotor plástico. Algumas marcas oferecem com a engrenagem com o rotor em metal, em alumínio, em ferro, em aço, enfim, não importa. Não importa por quê? Porque existem marcas boas, inclusive originais, que oferecem dessa maneira e funciona perfeitamente com a garantia devida sem problema nenhum. Tá? Por que é tão importante a bomba d'água nessa manutenção? O eixo, nós temos aqui um rolamento, tá? Temos o rolamento, temos um eixo na bomba e com o tempo a variação de temperatura, a rotação, ela é submetida a muita rotação. A rotação do motor está constantemente movimentando a bomba d'água. Então, a variação de temperatura, o esquenta e esfria, o dilata e retrai, toda essa variação, toda a composição do fluido, a contaminação do fluido de radiador, de arrefecimento e todas as variáveis que
ferramenta para travar a engrenagem, soltar as duas engrenagens, nos certificando que vai estar no ponto, tá? Nós podemos até tirar aqui a ferramenta de fasagem do ponto, não tem problema. É importante que nós destravemos aqui os parafusos centrais da engrenagem de comando, e feito isso, daí nós vamos sacar fora as engrenagens, vamos tirar todo o conjunto, vamos colocar a bomba d'água nova, tirar as proteções, montar novamente, e no momento da instalação da correia nós vamos fazer o procedimento novamente. Por que nós colocamos no sincronismo agora? Porque muitas vezes o cliente ou o profissional ele acaba não trocando a bomba d'água. Isso é opcional, não obrigatoriamente tem que ser trocado. É uma questão de consciência preventiva, apenas isso. Então vai muito da maneira como cada um trabalha. Essas fendas, e esses pinos aqui eles têm o objetivo de entrar nesses furos. É só uma questão de saber distribuir em qual deles que vai ter o ponto de apoio correto para poder soltar, tá? Definido isso, é travar a engrenagem. Esse caso aqui você vai usar ou um pito, um soquete aí, uma chave 24 milímetros. Pode ser uma chave estrela deslocada, pode ser um pito com cabo de força, uma catraca, tá? Mas é importante que não seja uma chave de boca, por exemplo. Uma chave de boca que nesse caso nós nem conseguiríamos trabalhar. Primeiro, que ela não tem ângulo, ela tem uma profundidade do parafuso em relação à borda da polia, e o aperto desses parafusos aqui, ele pode vir a comprometer a chave ou até mesmo o parafuso, se você não usar a ferramenta correta ou usar de repente alguma ferramenta que seja na medida, porém não correspondente à posição que ele está trabalhando. Então, vou usar um pito normal 24 estriado, vou travar aqui a engrenagem e vamos destravar. Segura com força, a mesma força que você aplicar para soltar é a mesma força que você tem que aplicar para segurar a engrenagem para que ela não vire. Lembrando que não tem problema nenhum, se girar o motor está no sincronismo ainda. É importante que sejam soltos esses parafusos antes de tirar a correia dentada, tá? Dessa forma a gente garante que você não vai correr risco nenhum de empenar a válvula, de entortar comando, de quebrar comando. Beleza? Então vamos soltar. Tá destravado, vamos para o próximo. Lembrando que essas engrenagens são chavetadas, ou seja, o parafuso pode estar solto que ela não vai correr, tá? Ela tem um pino ali no meio que trava ela e não deixa ela mexer. Vamos soltar aqui agora a engrenagem do comando de escape. Mesmo procedimento. A mesma força que você aplicar para segurar é a força que você vai ter que aplicar para soltar. Esses parafusos normalmente são bem apertados. E por ele ter uma base, uma borda muito rasa, é importante que a chave esteja bem encaixada para a gente não ter problema na hora de soltar. Bem apertado. Bom, destravados os parafusos, tá? Deixa eu mostrar aqui com uma outra chave, só para você ter uma ideia de como que soltou. Aqui estão soltos. Por que eu falei para não usar a chave de boca? Porque a chave de boca ela teria que ter o encaixe perfeito, tá? Só que em outras aulas
inclusive na aula sobre ferramentas nós conversamos sobre isso. A chave de boca ela não deve ser usada nem em torque final e nem de torque total para soltar. Por quê? O parafuso estando muito travado, o ponto de atrito com o parafuso da chave aqui são só essas duas bordas. Diferente de você pegar um pito ou uma chave estrela, ou até mesmo uma sextavado, que vai pegar 6 pontos de atrito. Então é muito diferente. Então você acaba garantindo que não vai quebrar a chave e que não vai danificar também o parafuso. Então eles estão soltos, tá? Beleza. Agora sim, agora nós vamos identificar novamente o ponto. Acertou aqui o ponto dos comandos. Nós vamos colocar a ferramenta e vamos tirar a correia fora. Tirando a correia fora, nós já podemos tirar a ferramenta, podemos tirar as engrenagens e podemos dar sequência no trabalho. Lembrando que é importante fazer a limpeza das polias para tirar os resíduos da correia velha, resíduos que acumulam, e de preferência não misturar as engrenagens. Tá? Essas engrenagens elas são iguais. Uma passada de correia para poder ajustar o espaço no qual a correia trabalha. Ele acaba compactando, ele diminui, reduz o espaço que a correia precisa. Então é um componente a mais, sim, porém ele garante que a correia trabalhe
em perfeita harmonia com o restante dos componentes ali. Então, aqui a correia dentada não parece ser uma correia muito velha, porém ela já tem mais de 60 mil quilômetros de uso. Pode ver que nós não identificamos defeito nela, não identificamos nenhum ponto crítico que justifique a troca dela. Porém, quando se fala em correia dentada, é importante respeitar os prazos estabelecidos, ou por quilometragem ou por tempo. Cada caso é um caso, cada carro é um carro. Nesse caso aqui, a recomendação é trocar correia dentada com 50 mil quilômetros. Então, esse carro já rodou 60 mil quilômetros com essa correia, ela está em bom estado. A correia dentada dificilmente ela vai dar sinais de desgaste, de problema, então é um risco que pode ser corrido caso não seja feita a manutenção no tempo e no prazo certo, tanto por tempo quanto por quilometragem. O que acontece muito é o pessoal troca a correia dentada e deixa os rolamentos, que o mais caro da manutenção são os rolamentos. Então acaba trocando a correia dentada nova, beleza. Porém, os rolamentos passam a estar comprometidos. Nesse caso aqui, o rolamento ele não está roncando, ele provavelmente ele tem uma lubrificação de trabalho ainda. Tá? Deixa eu tirar aqui para te mostrar. Esse rolamento tensionador ele não está no estado crítico, porém, se nós conservarmos ele obrigatoriamente teria que aguentar mais 50 mil quilômetros. E pode acontecer de não aguentar, de dar algum problema, então nós substituímos. Tá? O rolamento está em boas condições, aparentemente não tem necessidade de troca com urgência, porém é uma manutenção preventiva, é uma revisão preventiva que nós estamos fazendo. Tá? Em relação ao encaixe do rolamento, vamos tentar mostrar de que maneira que ele fica encaixado. O rolamento tensionador ele tem esse mecanismo e esse mecanismo aqui. Esse mecanismo ele consiste num centro, uma base de aperto do rolamento excêntrica. O que quer dizer? Fora de centro. Então, esse dispositivo permite que nós manualmente nós possamos dar tensão na correia. Tá? Nós giramos dessa forma e o fato desse pino central do rolamento não estar exatamente no centro em relação a esse furo faz com que a rotação desse componente afaste ou aproxime o rolamento da correia. E no momento em que ele afasta o rolamento da correia, ele dá a tensão, ele faz o tensionamento. Essa parte aqui, ela vai encaixada na flange ali, tem um parafuso com a cabeça 10 milímetros, que é onde encaixa, vai na flange ali da bomba de óleo, já vou mostrar para você. E esse daqui é o indicador de tensão. Ele é o intermediário entre o atrito da polia com a parte que está fixa no bloco. Então, o tensionador encostado, se nós tensionarmos aqui o excêntrico, aumentarmos a pressão do rolamento em relação à correia, esse dispositivo aqui, ó, isso aqui tem uma mola dentro dele, ele é um tensionador automático. Então, nós vamos dar a tensão nele até ele chegar nessa marca. Essa aqui é a referência. É isso aqui, ó. No momento de instalar a correia, nós vamos instalar na posição certinha. Vamos ficar atento aqui, ó, a flechinha que determina para onde deve ser rodado, girado aqui esse excêntrico. E dessa forma nós vamos tensionar ele até ele chegar nessa referência. Ele chegou nessa referência, significa que o tensionador cumpriu o seu papel e ele está exercendo a tensão correta, a tensão que a correia precisa, nem mais nem menos. Por quê? Porque muita tensão, excesso de tensionamento na correia causa danos, pode vir a romper a correia. E a falta do aperto também pode gerar problema. Com a rotação e a vibração da correia, ele pode vir a pular os dentes, pode pular o ponto fora. Então, temos um problema fora de sincronia. E essa mola, ela é determinante porque nessa vibração, em alguns momentos,
o ponto de apoio com a correia e o rolamento, ele perde pressão. E no momento em que ele perder pressão, se essa mola não acompanhar o tensionamento, existe a possibilidade também de pular dentes, tanto de virabrequim quanto dos comandos. Então, algumas dicas, esses pontos são bem importantes, tem que ser considerado. Na hora de colocar o tensionador, vamos tentar detalhar, tentar ver bem certinho como que se instala ali, para que a gente não corra risco. Lembrando, já falamos, mas vamos repetir, todo e qualquer componente que for retirado, ele deve ser analisado com cuidado. Para quê? Para que na montagem não corramos o risco de montar errado, montar invertido, de gerarmos algum problema devido à montagem. Engrenagem do comando de escapamento. Voltando um pouquinho sobre o que nós falamos sobre chaveta. Essa aqui é a chaveta da engrenagem, o que faz com que ela encaixe aqui no comando, nessa fenda, nessa fissura, e a chaveta não deixa ela correr. Então, se nós temos o parafuso levemente encostado, nós temos ele destravado para poder trabalhar, tirar e fazer a manutenção, sem correr o risco dele correr e sair fora de ponto. Tá? Então, mais uma dica muito importante quando você desmontar, tirar fora a engrenagem de comando, sempre avalia os retentores aqui, ó. Tá? Os retentores de comando normalmente eles apresentam vazamento. Esses retentores aqui é possível perceber que eles foram trocados. Tá? E como nós temos vazamento aqui na junta da tampa de válvula, ó, tem vazamento aqui, então nós não vamos mexer nesses comandos aqui, tá? Nos retentores, até porque o vazamento de retentor ele faria uma bagunça de óleo aqui imensa, então não é o caso. O vazamento que nós temos aqui é da junta da tampa de válvula, então vamos corrigir isso daí também, mas vamos focar aqui na parte da correia dentada, que é o que nos importa, tá? Inclusive essa capa de proteção ela está danificada, tá? Não precisaríamos tirar as engrenagens do comando para poder tirar ela e tirar a bomba d'água, porém esse é o procedimento correto, é dessa forma que se faz para que se possa ver o que tem aqui na parte de baixo e para que se possa também soltar ela da maneira correta. Ela está quebrada, ela está derretida, mas de qualquer maneira nós tiramos aqui para pelo menos melhorar a visibilidade e mostrar também de que maneira que nós desmontamos. Então vamos tirar a bomba d'água fora. Os parafusos que fixam a bomba d'água são
parafusos 8 milímetros, que inclusive parafusam junto essa capa plástica. Tá? São 2 parafusos, um embaixo e um em cima. Aqui a capa danificada. Provavelmente em algum momento esse motor deu uma esquentada, deu uma fervida, então derreteu, foi quebrada, foi cortado alguns pedaços, mas estava fazendo a sua função. Aqui os 2 pontos de fixação da bomba d'água e aqui o parafusinho 6 milímetros que se ela na lateral. Agora é o seguinte, nesse momento a gente deve se preocupar com o quê? Tirar a bomba d'água, beleza? Coloca uma bacia. Se tiver num piso, num ambiente fechado, coloca uma bacia, uma vasilha. Abre aqui o reservatório para que ele possa escoar por completo o fluido do arrefecimento. E nós vamos forçar. Ó, eu abri ali o reservatório e já começou a escorrer um pouquinho de água. Tá? Por quê? Porque pela gravidade, a decantação do fluido, nós abrindo aqui o reservatório, ele vai despressurizar o sistema, ele vai deixar vem novo na bomba d'água. E essa bomba d'água, ela é o exemplo de bomba que está trabalhando num sistema ineficiente. O que quer dizer? Ou rodou muito tempo sem aditivo, ou está contaminado por algum motivo, ou possivelmente não é uma bomba d'água de qualidade. Você percebe que está corroído. Ó. Essa corrosão, ela se dá a partir do momento em que os níveis de acidez do fluido estão altos, ou é onde ocorre a mistura de aditivos, a mistura de alguns produtos que podem também elevar o nível de acidez do fluido, pode gerar isso daqui. Tá? A água com cloro, a água com excesso de minerais no sistema de arrefecimento não estando aditivado, também causa esse tipo de problema aqui de desgaste, de corrosão. Então isso daqui vai gerar problemas na bomba, vai comprometer inclusive a estrutura dela, a carcaça dela. Então não apenas problemas de arrefecimento, de esquentar o motor, mas também problemas de circulação e de distribuição
de correia. Tá? Pode comprometer a carcaça da bomba? Pode. Ocorrendo isso, o que vai acontecer? Folga de rolamento, folga de eixo. Então, aí os problemas só tendem a aumentar. Então, muito importante esse componente. Vamos dar a atenção que se deve. Pelo rolamento, ela montada no lugar poderia passar? Sim, poderia. Mas sabendo desse desgaste interno dela aqui, é um componente, é um item que exige manutenção. Não dá para deixar passar, tá bom? Agora, o procedimento que é? Fazer a limpeza dos dutos, fazer a limpeza da face, a limpeza das engrenagens e o próximo passo é nós começarmos a trabalhar na montagem. O primeiro passo para uma boa montagem é a boa limpeza. A limpeza feita da maneira correta vai garantir a vedação da bomba d'água, vai garantir que não corramos o risco de cair resíduo do sistema antigo no sistema novo de correia. Bom, desmontado, tirado a bomba d'água, drenamos a água. Precisamos agora fazer a limpeza e fazer a montagem. Então, nós vamos fazer isso na próxima aula. Tá? Vamos fazer aqui o processo de limpeza, mostrar como que limpa, não tem muito segredo, é só cuidar com a vedação da bomba d'água. E dessa forma nós encerramos essa aula. Vamos fazer a limpeza e a montagem na próxima. Te aguardo no próximo vídeo.